Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gláucia Pereira, aqui é o canal da Multiplicidade e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre como escolher o mestrado e doutorado em mobilidade urbana. Vamos lá? Hoje vai ser um aulão, tem muita coisa para compartilhar, nem sei qual é o comprimento que vai dar esse vídeo, tá bom? Mas eu precisava muito compartilhar esse conteúdo com vocês. Por quê? Porque chegou junho e além de ser festa junina, que provavelmente não teremos, e época de pinhão, que eu adoro, chegou a hora de escolher aí o seu programa de mestrado e doutorado. O que acontece? Apesar dos processos seletivos serem mais ou menos em outubro, geralmente as inscrições abrem agora em junho e esse é o tempo que você vai precisar para estudar e para escolher o seu programa, tá? Então, vamos dar um passo atrás, só uma coisinha. As pessoas às vezes me perguntam, não sei se eu faço mestrado ou se eu faço alguma especialização, né? Então vamos lá. Mestrado e doutorado são o que a gente chama de pós-graduação stricto sensu. E as outras pós, né, a especialização, que geralmente são de 360 horas, são as pós lato sensu. Eu fortemente recomendo que vocês façam o mestrado ou doutorado, né, se você está começando agora o mestrado, porque você vai ter uma base científica muito mais forte, um raciocínio científico forte, e você vai conseguir, a partir do mestrado, então, pensar cada vez mais pesquisas. Então, sem querer desmerecer a pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu faz de você um pouco mais perto, te traz para perto da ciência, que é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil. A gente precisa muito que as pessoas tenham cada vez mais esse raciocínio científico no Brasil e no mundo, né? Então isso é uma coisa que eu sempre falo. A outra coisa há várias opções gratuitas de mestrado e doutorado no Brasil. Então, e geralmente a outra pós-graduação é paga. Então, assim, faz todo sentido você encarar aí os processos seletivos de mestrado, tá? Então, vamos lá. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Vamos trabalhar aqui incentivando todo mundo a fazer mestrado e depois, se quiserem, o doutorado. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é a dúvida que muita gente tem, que é como escolher o programa de pós-graduação. Porque essa é a grande dúvida, assim, a pessoa tem um tema na cabeça, geralmente é um tema bem amplo, né, genérico, tipo, eu quero estudar bicicleta. E aí é algo que tem várias facetas para estudar, tem muita coisa para estudar, então a pessoa fica meio perdida de como chegar e como é isso. Primeiro que a gente tem que sempre entender que mobilidade urbana é um tema que está em construção e tem gente de todas as áreas. Tem gente das exatas, das humanas, das tecnologias e das biologias, da ciência da saúde. Então, assim, tanto faz de qual é a sua área de formação e qual vai ser a sua área da pós-graduação, você vai com certeza conseguir aí um campo para estudar mobilidade urbana, tá? Então, talvez você tenha essa dúvida, mas eu não sou graduado em engenharia, não sou graduado em arquitetura, será que eu posso? Pode, você pode. Eu sou graduada em física e na mobilidade tem gente graduada em todas as áreas, tá? Inclusive eu fiz ano passado ou retrasado, já me perdi agora, tá no site da Multiplicidade a pesquisa que eu fiz sobre quem trabalha em mobilidade urbana e qual era a graduação dessas pessoas e se elas já tinham mestrado na área. Então, assim, tem lá mais de 30% das pessoas que estão fazendo mestrado, tem gente de todas as áreas de formação, geografia, jornalismo, sociologia, várias engenharias, enfim, dá uma olhada lá se vocês quiserem, mas isso é para deixar, tranquilizar e falar que sempre é possível sim começar a estudar mobilidade, tá? E aí, você tem que saber que no Brasil, a pós-graduação stricto sensu, ela é regulada pela CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pós-Graduação. E tem o site da CAPES, que é capes.gov.br. Bom, todas essas referências eu vou deixar aqui no vídeo. E aí você tem que entender o que é um programa de pós-graduação e que cada programa de pós-graduação tem também linhas de pesquisa, tá? Então você tem que ver se o que você quer estudar tem naquele programa de pós-graduação. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da CAPES e procurar programas de pós-graduação. No caso da mobilidade urbana, você vai ter muito trabalho, porque não tem programas especificamente com esse nome, mobilidade urbana, mas você vai poder estudar mobilidade urbana em vários tipos de programa, tá?
Então, uma dica que eu dou é: procure ver locais que você possa ir, porque mesmo que você consiga fazer toda essa parte à distância, muitas disciplinas à distância, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, que a gente não tem ideia de como vai ser todo esse trâmite, né? Se tudo vai passar a ser online, enfim, se você conseguir fazer essa pós online, em algum momento talvez você tenha que ir até a instituição. Então, vale a pena ver lugares que você poderia ir, enfim, que você tem, não necessariamente morar, mas algum lugar que você tenha facilidade de ir, visitar, enfim. Então, essa é uma coisa, você pode procurar pela região, tá? Mas também não precisa se prender a isso. Comece a procurar, às vezes te dá vontade de mudar sua carreira, seu local de moradia para fazer esse estudo, esse mestrado, esse doutorado. Então, pode procurar no site da CAPES. Mas é isso. A CAPES, ela dá nota para os programas de pós-graduação, tá? E essas notas variam de 1 a 7, só que quem é 1 e 2 nem aparece na lista porque são programas que não são reconhecidos. Então, as notas dos programas vão de 3 a 7, e 3 é muito fraquinho, quase para ser rebaixado, e 7 são os programas melhores, tá? Mas também não se prenda tanto a isso, porque essa questão da nota geralmente varia com a quantidade de publicação da área, e tem áreas que são muito mais fáceis de ser publicadas e são áreas que visam publicação, elas simplesmente visam publicação. Então vocês vão ver que, por exemplo, de programas de engenharia de transportes no país, acho que não tem ninguém que é 7, são programas que geralmente tem ali nota 4 e 5, e, por exemplo, na administração tem vários programas com nota 7. Então, assim, você consegue ver, mas você consegue ir vendo tudo isso. E aí você vai ter que, de alguma forma, entender como funcionam os programas de pós-graduação e quais são as linhas de pesquisa e se o seu tema se encaixaria ali de alguma forma. Eu sugiro que vocês não se fechem muito. Tenta ter aí uns 5, 6 programas de administração na manga, de pós-graduação na manga, para começar a fazer o que eu chamo de detetive, tá? Você vai ter que passar, sei lá, 2, 3 dias, reserva um final de semana, porque é um trabalho de investigação mesmo, para tentar entender onde você vai poder estudar, tá? Então vamos lá, depois que você chegou aí nesses programas de pós-graduação possíveis, algo interessante, você pode começar a pesquisar o currículo Lattes de quem trabalha nesses programas, de todas as professoras e os professores que podem orientar nesses programas. Então vamos lá, currículo Lattes também é um currículo do governo federal, uma plataforma, do governo federal, que quem controla é o CNPq. Então você entra lá em Lattes, vou deixar os links aqui também, procura no Google, e você entra lá no Lattes e começa a pesquisar todas essas professoras e professores, tá? Aí o que vai acontecer? Tem professor que é bom de Lattes, tem professor que não é tão bom de Lattes. Mas o que você tem que ir? Você vai lá no final do Lattes, você tem que ir nas orientações concluídas e orientações em andamento, tá? E você vai ver o título de dos temas que essas pessoas estão orientando no momento. Por quê? Porque às vezes você lê lá o programa de pós-graduação, a emenda, as linhas de pesquisa, e você não entende nada, ou as linhas de pesquisa que estão lá não batem com a realidade do que as professoras e professores estão orientando. Então, a parte real mesmo, o que acontece de fato no programa de pós-graduação, tá em quem está defendendo, que são os alunos e alunas que estão lá ralando, escolhendo temas e defendendo. Porque as linhas são muito gerais e quando você vai fazendo um trabalho de pesquisa, ela vai ficando muito mais específica, tá? Então você vai pegar as orientações, né, mais recentes aí dos últimos 10 anos. Eu digo recente porque demora 2 anos, 3 anos para defender o mestrado e demora uns 5 anos para defender um doutorado. Então, não adianta você pegar também só as 2 últimas teses defendidas dessa professora, desse professor, porque pode ser que ela tenha, assim, alunos estudando coisas que você se interessa e poderia também ser orientado por ela, mas não foi assim tão recentemente. Então, vale a pena pegar, então, todos os trabalhos que foram concluídos e que estão em andamento.
Dos concluídos, você vai atrás do PDF todo da tese da dissertação. Só para quem está chegando agora, dissertação é o termo que a gente usa para falar do trabalho final, para quem está fazendo mestrado, e tese para doutorado. Às vezes as pessoas chamam tudo de tese, mas tese é para doutorado, dissertação é para mestrado, tá? Então vamos lá. Aí você vai pegar todas essas dissertações e teses defendidas e vai ler e vai começar a entender como que é a produção, o que aquela orientação exige do trabalho final. Então, e você vai ver se você se encaixa, se faz algum sentido para você. Posso dar um exemplo pessoal meu. Eu adoro os temas da geografia. Tipo, todas as vezes que eu vejo uma tese da geografia, eu falo, nossa, que legal, que lindo, podia estudar. Mas aí quando eu abro o documento, o que acontece é que são muitos textos. Eu sou uma pessoa da análise quantitativa, e por mais que tenha análise quantitativa na geografia, é muito difícil eu ler e compreender completamente uma tese da geografia. Então, eu me assusto, eu falo, nossa, tudo bem, os temas são legais, mas não é o meu local de produção. Eu vou ter muita dificuldade para produzir e para publicar depois, né, nos artigos, nos periódicos científicos, se eu fosse trabalhar com geografia, porque eu não escrevo dessa forma, eu não tenho essas referências, não é pra mim, entendeu? Por mais que possa parecer legal, não é o lugar que eu vou me sentir desafiada a aprender. Pelo contrário, vou me sentir desestimulada, porque não vou conseguir produzir naquela área. Então, eu estudo geografia por fora, eu leio textos de geografia, eu leio livros de geografia, mas eu não vou me arriscar a fazer um doutorado em geografia, tipo, porque justamente, né, não vai fazer sentido neste momento, vai mais prejudicar a minha carreira do que realmente me alavancar. Então, você tem que saber escolher o programa de pós-graduação que vai te desafiar e que você vai conseguir publicar também, porque faz parte do processo acadêmico. Mesmo que você não queira seguir a carreira universitária, né, de virar docente de mestrado e doutorado, enfim, de virar um docente, né, uma pessoa acadêmica, faz parte do programa de mestrado e doutorado você ter que publicar artigos científicos. Então, você precisa encontrar essa área que você se sinta confortável para poder produzir, tá? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que também não se prendam muito a programas só porque é de uma área que você fez a graduação. Tem muita coisa sendo produzida em áreas mais tecnológicas, por exemplo, na computação tem muita gente usando mobilidade urbana, nas áreas de tecnologia em geral, matemática, tem muita coisa feita em administração também, programas de políticas públicas, tem muita coisa. Então, assim, abre, sabe? Abre, vê, estuda e vai dar tempo. Aí, depois que você achou aí o programa de pós-graduação, tá na hora de começar a ler as referências da prova, entender como é que vai ser a prova do processo seletivo, tá? Provavelmente as referências vão ser as mesmas, é bem improvável que as referências do que caiu na prova passada mude para essa prova. Se trocar, não vai ser tudo. Então, assim, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, porque não dá tempo, se você for esperar o edital sair em outubro, não vai dar tempo de você estudar tudo que você tem que estudar para passar na prova. Então, assim, já vai lendo as referências passadas do edital passado. Os editais sempre sempre ficam lá na página do programa de pós-graduação, tá? O do último processo seletivo. Aí, às vezes, alguns programas até mantêm dos processos dos anos anteriores, assim. Então, é uma coisa que precisa começar agora, tá bom? Bom, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.